Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, é um motivo de grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E, como é de costume, vamos fazer uma oração para iniciarmos nosso momento de meditação e aprofundamento na Palavra de Deus. Lembrando sempre de orarmos um pelo outro, apresentando a cada irmão a necessidade de cada um, orando por nosso país, por nossa igreja, por nosso estado, por todos quanto necessitam do favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento em Tua presença, Deus maravilhoso. Entramos em Tua presença, Senhor, te rogando, te suplicando, Senhor, pois Tu és o Deus dos céus e da terra. Tu és o Deus que tem o poder em Tuas mãos. Deus maravilhoso, continua, Senhor, abençoando, Senhor, guardando, livrando, Senhor, do mal o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Aqueles que se encontram distanciados do Evangelho, Senhor, vai ao encontro deles, Senhor. Deus maravilhoso, te pedimos também pelos enfermos, por aqueles que se encontram enfermos, que se encontram acamados nos leitos de hospitais. Visita com saúde, Senhor, com restauração. Senhor Jesus Cristo, continua, Senhor, operando milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio. Deus maravilhoso, te pedimos nesse momento, abre as nossas mentes e os nossos corações para aprendermos a Tua palavra. E pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já dissemos antes, vamos iniciar o estudo da nossa lição e todos são bem-vindos a este estudo do Conhecendo o Amor de Deus, onde nós iremos abordar hoje a lição de número 7, que fala sobre a maravilhosa presença do Espírito Santo. Este é o tema da nossa lição. Os nossos objetivos a serem alcançados são os seguintes: falar sobre o papel do Espírito Santo na vida do crente, sobre a obra do Espírito Santo e sobre o batismo com o Espírito Santo. São esses objetivos que pretendemos alcançar durante o estudo da nossa lição. O nosso texto bíblico base, ele se encontra no livro de João, capítulo 14, e versículos, a começar do versículo 16 ao 18, versículos 21 e 26. Vamos fazer a leitura nesse momento, que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, vemos aí, meus irmãos, essas passagens bíblicas, onde nós vemos no versículo 14, no capítulo 14, versículo 16, que Jesus diz o seguinte: em um momento em que ele estava se despedindo dos seus discípulos e se preparando para ir ao Calvário, nós vemos que Jesus ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então nós vemos aí em destaque essa frase aí, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro
ao qual Jesus ele está se referindo, esse outro não é um outro diferente, mas um outro igual, um outro com a mesma substância. Nós lembramos aqui de lições passadas, onde nós vimos que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles têm a mesma substância. E fizemos uma comparação simbólica com a água, onde nós temos, através da água, e podemos ver a água em vários estados. A água no estado líquido, a água no estado sólido, em forma de gelo, a água no estado gasoso. Mas em nenhum desses estados ela deixa de ser água. Então, da mesma forma, é a Trindade. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o nosso Pai Celestial é Deus absoluto. Então, os três eles têm a mesma substância. Os três são Deus. É um Deus único, né? É um Deus, um único Deus em três pessoas. Então nós vemos aí que Jesus ele diz: e ele vos dará outro consolador. Esse outro é um outro igual. E esse consolador que Jesus estava falando era o nosso Espírito Santo. E ele diz mais à frente, no versículo 17, que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e está em vós. Então vemos que os discípulos de Cristo, eles possuem o Espírito Santo. Eles conhecem o Espírito Santo. E o mundo ele não pode receber, porque ele não conhece e não vê. Mas nós o vemos e conhecemos. E o versículo 21, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então vemos aí em destaque que quem tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama a Cristo. Esse guardar se refere a obedecer. E ele diz mais à frente: este que tem os mandamentos e guarda e obedece, Deus o ama. E Jesus também o ama. E ele diz mais, que ele se manifestará a ele. Então, através do Espírito Santo, nós temos a presença, a manifestação de Cristo aos seus discípulos. Ele diz também no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele também nos ensina. O Espírito Santo, ele também nos faz lembrar dos ensinamentos de Cristo. Foi isso que o próprio Jesus disse aos seus discípulos. Aí vemos em João, capítulo 16, versículo 7, que todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então vemos aí em destaques, né? Todavia vos digo a verdade. Jesus, ele sempre falou a verdade. Jesus, ele sempre andou com a verdade, porque ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. Então vemos que era necessário Jesus ir ao céu, Jesus voltar ao céu, para que viesse o Espírito Santo. Aí vemos no versículo 8, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vemos que o Espírito Santo é que convence o mundo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Versículo 13 nós vemos: quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então nós vemos aí, irmãos, que o discípulo de Cristo, ele é guiado pelo Espírito Santo. O discípulo de Jesus, aquele que se diz discípulo de Cristo, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. E o versículo 14 ele diz: ele me glorificará. O Espírito Santo, ele foi dado para guiar os discípulos de Cristo. E o Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo. Aí vemos aí sobre a missão do Espírito Santo. Nós vemos que a missão do Espírito Santo, Jesus, ele promete aos seus discípulos um Consolador que, habitando nele, os ajudaria a lembrar o que ele tinha ensinado e guiaria os seus discípulos em toda a verdade. Também confirmou que, mesmo indo para junto do Pai, iria se manifestar através da pessoa do Espírito Santo na vida daqueles que o amasse e guardasse os seus mandamentos. Foi isso que nós lemos nas referências anteriores, meus irmãos. A missão do Espírito Santo, ele ajuda ao discípulo de Cristo a lembrar todos os ensinamentos de Jesus. Ele também guia os discípulos de Jesus através da verdade, através de toda a verdade de Cristo. E ele também manifesta a pessoa de Jesus a nós, aos discípulos de Jesus. Através do Espírito Santo podemos sentir a presença de Jesus em nossas vidas, meus irmãos. Então, vemos que a missão do Espírito Santo, ele tem como missão ensinar os discípulos de Jesus a guardar os mandamentos, a obedecer os mandamentos, a ajudar a lembrar dos ensinos de Jesus, a manifestar a presença de Jesus em nossas vidas, a convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, e ele glorifica a Jesus. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa da qual você pode não somente se aproximar, mas também ser preenchido por ele, o que lhe produzirá uma permanente alegria. Ele será como uma fonte
de água viva a jorrar para a vida eterna. Jesus afirmou isso para a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 14, e também em João capítulo 7, versículos 38 e 39. Então nós vemos que, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Esse diálogo aí foi um diálogo que ocorreu entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus ele estava falando da água da vida, da água que produz vida. E ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. E na segunda referência vemos que Jesus ele diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus ele não tinha sido glorificado. Jesus ele deixa claro aí como ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, é necessário crer em Jesus como diz as Escrituras. Não crer em Jesus da forma que eu penso, ou da forma que eu imagino, ou da forma como alguém me ensinou, ou da forma como eu aprendi com os meus pais, ou da forma como que o professor me ensina. Não, mas crer em Jesus como está escrito, como está na Bíblia Sagrada. Esta é a maior forma de exercermos a nossa fé. É através da Bíblia, é através da prática da Bíblia, dos mandamentos que contém a palavra de Jesus. Prosseguindo, o apóstolo Paulo ele ensina à igreja de Éfeso como se encher do Espírito Santo. Ele orienta a igreja a fazer tudo em torno do nome de Jesus Cristo. Isso mesmo. Para ser cheio do Espírito Santo, a leitura dos salmos, os cânticos espirituais, os louvores, as ações de graças e toda a liturgia da igreja e a vida diária do cristão deveria ser feita em torno de um único nome: Jesus Cristo. Vamos ver o texto? O texto ele se encontra em Efésios capítulo 5, versículos do 18 ao 20. Diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja aí, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele mostra à igreja de Éfeso como ser cheios do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, é necessário que nós tenhamos uma vida de prática da Bíblia. É necessário que vivamos aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Vemos que é necessário conhecer as Escrituras. Como diz aí o apóstolo Paulo, falando entre vós com salmos. É necessário conhecer as Escrituras. É necessário
praticar as Escrituras. E o apóstolo Paulo ele diz, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E é necessário obedecer às Escrituras. Ele diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto foi um mandamento de Jesus, como nós vimos nas lições anteriores, onde o próprio Jesus ele diz aos seus discípulos que eles podem pedir e tudo que fizer, faça em seu nome, pois eles seriam atendidos, pois eles seriam ouvidos, pois eles teriam as suas orações respondidas. Então, tudo deve girar em torno da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, em outra passagem, Paulo completa essa dedicação em torno do nome do Senhor Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versículos do 16 ao 17, ele diz o seguinte, que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. Procurem instruir-se e animar-se uns aos outros com muita sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos inspirados, louvando a Deus de todo o coração. Tudo que disserem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus Pai. Então nós vemos mais uma vez, meus irmãos, que tudo deve girar em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, nós vemos aí em destaque, que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. Então é necessário que a mensagem de Jesus ela esteja transbordando em nosso coração. Que ela preencha por completo as nossas vidas. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece dando lugar para ele trabalhar em você, para o Espírito Santo trabalhar em você. Ou seja, comece seu dia a dia, a fazer devocionais em que você leia a palavra de Deus. Isso é uma forma prática de você dar lugar à pessoa do Espírito Santo. Comece o seu dia a dia fazendo devocionais, lendo a Bíblia, orando, louvando ao Senhor. Ele diz, substitua o seu tipo musical para músicas que girem em torno do nome de Jesus Cristo. Esta é uma atitude que devemos ter, pois o louvor à pessoa de Jesus Cristo nos introduz a um estado de adoração, a um momento de engrandecimento da pessoa de Jesus. Isso mesmo, quando você começar a experimentar dessa fonte de água viva, asseguramos que você não terá mais oportunidades a serem desperdiçadas com músicas e atividades seculares. Quando nós nos dedicamos à pessoa de Jesus, quando nós provamos da água da vida, não queremos deixar mais de provar diariamente dessa água, meus irmãos. Não teremos mais tempo para perder com coisas banais, com músicas que não nos introduz a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vemos como referência aí Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, que diz:
E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração. Essa é uma exortação dada pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso. E é isso que devemos fazer diariamente, meus irmãos. Não devemos nos embaraçar, nos atrapalhar ou perder o nosso tempo com coisas banais, com coisas fúteis, com coisas que só existem e só dá problema, contenda, só cria problema em nossas vidas. Devemos sim nos enchermos do Espírito Santo. E como fazemos isso? Falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com o nosso coração, nos dedicando à leitura da Palavra de Deus, adorando ao Senhor nos nossos devocionais. Em seguida, nós temos sobre a obra do Espírito Santo. Vamos ver que obra é essa. Aí nós temos aí, após a experiência que nos leva à salvação, quando a partir da fé em nossos corações entregamos nossas vidas a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus vem ao nosso encontro com a presença do Espírito Santo. Então, no momento da nossa conversão ao Senhor, ao Evangelho, no momento em que nos entregamos ao senhorio de Cristo, Ele vem ao nosso encontro com a presença do Espírito Santo. Vemos no Antigo Testamento que já existia a previsão deste fato, quando prevê a nova aliança de Deus para com os homens. Vejamos Ezequiel capítulo 36 e versículos 25 ao 27, que diz o seguinte: Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Então vemos, meus amados irmãos, nesta passagem, principalmente no versículo 27, que ele diz: E porei dentro de vós o meu espírito. Então vemos aí que era uma promessa já no Antigo Testamento de Deus derramar o Espírito Santo sobre a vida dos que crescem, dos que o aceitassem como Senhor e Salvador. Mas já no Antigo Testamento, a Bíblia fala a respeito do derramamento do Espírito Santo em pessoas específicas. Essa passagem que nós lemos é uma promessa que abrangia todas as pessoas. Mas já no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele já era derramado. O Espírito Santo ele era derramado em rei,
sacerdote e profeta. Essas três funções na sociedade, no povo de Israel, eles eram ungidos com o óleo da unção. E eles eram ungidos com o Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, existiam funções que recebiam o Espírito Santo. Eram pessoas que tinham um maior relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Mas Deus, ele ampliou essa promessa. Ele ampliou esse alcance do Espírito Santo, que foi prometido para todas as pessoas que crescem nele. Aí nós vemos mais adiante, tais promessas se concretizam no instante em que ouvimos a mensagem das boas novas e cremos na salvação providenciada por Deus naquela cruz. No momento este em que recebemos o Espírito Santo para habitar em nós como um selo providenciado por Deus, conforme Efésios capítulo 1, de versículos 12 e 14. Vamos ver essa referência. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, meus irmãos, eu gostaria de destacar aí duas frases. O apóstolo Paulo, ele relata a respeito da obra do Espírito Santo. Queria destacar aí no versículo 13 que fomos selados com o Espírito Santo, onde, a partir do momento em que recebemos a Cristo e cremos que Ele morreu por nós e ressuscitou, nós, no exato momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos um selo do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, como selo, ele representa a autenticidade, pois vemos que na antiguidade e nos tempos do Império Romano, o selo ele era usado como símbolo de autenticidade, de que aquele que portava o selo, ou aquele objeto, ou a pessoa, ou uma carta que continha um selo, ela tinha autenticidade. Ela tinha um valor maior. Ela tinha uma maior veracidade. Vemos também nos nossos dias, meus irmãos, que todo documento que possui um selo, este selo, ele dá a origem ou dá a referência de quem pode lhe dar a certeza daquele documento ser verdadeiro.
Então, da mesma forma, é o Espírito Santo em nossas vidas, meus irmãos. O Espírito Santo, ele mostra, ele declara que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Ele confirma a autenticidade da nossa salvação. E uma outra frase que eu gostaria de destacar nessa passagem também é sobre a passagem que diz: o qual é o penhor da nossa herança. Destacando aí a palavra penhor. Essa palavra penhor significa uma joia que tem valor e que através desse valor dela, ela pode ser dada em confiança, né? Ela pode ser dada como garantia de que aquele valor será saudado. Aquele valor tomado em empréstimo, né? Ele será saudado. Se não for saudado, ou se não for devolvido em espécie, em dinheiro, aquela joia que irá ficar ali, ela cobrirá o valor aquele valor tomado em empréstimo. Então, o que isso quer dizer a respeito do Espírito Santo? Quer dizer o seguinte, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele é a joia que garante a palavra de Deus. Ele é a joia que garante que tudo que Jesus disse é verdade. Que tudo que Jesus prometeu, ensinou, é verdade, é verídico. Pois nós temos recebido o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. Prosseguindo, meus irmãos, nós vemos que no processo de negar-se a si mesmo, visto na lição anterior, quando passamos a negar o nosso eu, somos transformados segundo a imagem moral de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Nesta regeneração, experimentamos a transformação da nossa essência humana. O velho homem, corrompido pelo pecado, em essência divina, que é o novo homem, por meio da comunhão com o Espírito Santo. Então, amados irmãos, uma das obras do Espírito Santo, nós podemos ver que é a mudança, a transformação da essência humana. É a regeneração do caráter do homem, da moral do homem. É a mudança da moral do homem, do velho homem, para a moral de Cristo. Nós vemos que o negar o nosso eu consiste em deixar as velhas práticas do homem caído, do homem pecador, e passar a assumir a moral de Cristo, que é o homem, a essência divina, o novo homem. Isso nós vemos em Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 32. Vamos ler aqui para os irmãos.
que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixarei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E ele diz mais: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, que é de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, meus irmãos, vemos que não é correto uma pessoa que aceitou a Cristo, uma pessoa que aceitou a mensagem de salvação, continuar com velhas práticas, continuar falando mentiras, como diz o apóstolo Paulo aqui, continuar furtando, roubando, continuar dando lugar ao diabo, continuar falando palavrões, falando coisas imorais, coisas indecentes, não é correto, meus irmãos. Porque isso são práticas do velho homem. Isso são práticas do homem pecador, do homem caído. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele advertiu a Nicodemos, no momento em que ele estava falando com Nicodemos, ele disse o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este processo foi chamado de novo nascimento por Jesus. Quando conversa com Nicodemos, sem o qual ninguém poderá entrar no céu. Então, nós vemos que é necessário nascer de novo. Esse processo de morte do eu, de negar-se a si mesmo, de pegar a sua cruz e seguir a Cristo, ele é um processo de novo nascimento. É um processo no qual todos precisam passar. É um processo, como nós vemos na imagem aqui ao lado, onde Deus ele irá lhe moldar. Ele irá moldar o seu caráter. Assim como o oleiro ele molda o barro, e do barro ele faz um jarro bonito e apresentável, da mesma forma o nosso caráter, as nossas vidas, ela deve ser moldada por Cristo.
deve ser moldada pelo poder do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele nos mostra aquilo que está certo e aquilo que está errado em nossas vidas. E se nós permitirmos, e se nós dermos lugar ao Espírito Santo, ele fará a moldagem do nosso caráter. Ele transformará a nossa vida do velho homem no novo homem. Aí nós podemos ver aí em Romanos capítulo 8, versículos do 9 ao 10 e versículos 14 ao 16, vemos que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ele diz, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então vemos o apóstolo Paulo falando aos romanos que nós devemos andar no Espírito. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vemos que para sermos discípulos de Cristo, é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo. Ele diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o apóstolo Paulo ele fala aí claramente que o nosso corpo ele deve estar morto, a nossa carne ela deve estar mortificada. Ou seja, não andamos mais na carne, não andamos mais por vista, mas andamos sim no Espírito Santo. Andamos através do Espírito, pois o Espírito é que está vivo em nós. O Espírito de Deus é o que nos vivifica. Prosseguindo, meus irmãos, sobre a obra do Espírito Santo, nós vemos um outro texto bíblico que nos ensina mais uma vez que não somos salvos pelas obras, mas justamente a partir de uma experiência íntima e profunda com o Espírito Santo, que é chamada de lavagem da regeneração, que podemos encontrar em Tito capítulo 3 e versículos do 5 ao 7, que diz o seguinte, vamos ver. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nós, salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então vemos aí, amados irmãos, que a salvação ela é acompanhada por um processo de habitação do Espírito Santo e regeneração interior, promovida pelo Espírito Santo e potencializada pelo estudo da Palavra de Deus. Podemos ver claramente que a salvação ela é acompanhada de um processo
onde o Espírito Santo ele habita em nós, pois a palavra de Deus ela diz que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. E seguida por um processo de regeneração interior, ou seja, um processo de transformação do velho homem no novo homem. E esse processo ele é promovido pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E ele é potencializado, ou seja, ele é aumentado, ele é expandido através do estudo da palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que quanto mais nós lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, quanto mais nós praticamos a Bíblia, quanto mais nós vivemos a Bíblia, mais o Espírito Santo de Deus ele irá abundar em nossas vidas. Mais o Espírito Santo de Deus ele irá preencher as nossas vidas. Aí nós vemos aí, amados irmãos, o processo de salvação versus o processo de regeneração. Aí vemos nesses dois processos, que por isso todos os cristãos nascidos de novo passam a buscar a santificação, a fim de agradar o Espírito Santo de Deus. A mudança de vida não é a causa da nossa salvação. Escutem bem. A mudança de vida não é a causa da nossa salvação. Ou seja, nós não somos salvos porque mudamos as nossas práticas. Não. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A mudança de vida, a mudança de hábitos é consequência da fé em Cristo Jesus. Pois se assim fosse, seríamos salvos pelas nossas obras. Mas sim, tal regeneração resulta da nossa salvação. Ela é resultado da nossa salvação, que por sua vez é obtida exclusivamente pela fé. A salvação é obtida exclusivamente pela fé. A mudança de vida passa a ser encarada como uma consequência esperada para os que afirmam possuir tal fé. Do contrário, quem despreza a comunhão com o Espírito Santo, vivendo deliberadamente em seus próprios prazeres, conforme o seu eu, sua vontade, não experimentou a fé bíblica que garante a salvação e engana-se a si mesmo. Então nós vemos que quem faz o contrário, quem despreza a comunhão com o Espírito Santo e vive da forma que acha bem, que acha melhor, que vive segundo os seus prazeres, segundo a sua concupiscência, segundo os seus desejos, este nós podemos afirmar com toda a convicção que ele não provou, não experimentou a fé bíblica verdadeira. Pois Jesus disse: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras. Então é necessário crer em Jesus como diz as Escrituras. Porque a santificação promovida pelo Espírito Santo não é a causa da nossa salvação. Ou seja, não somos salvos por obras ou padrão de santidade, né? Porque temos um padrão de santidade A ou padrão de santidade B. E sim pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É impossível alguém ter fé em Jesus e não se voltar para uma vida de santificação. Porque se alguém diz que tem fé
e não se volta para uma vida de santificação, essa pessoa ela não provou, ela não experimentou a fé que promove, que gera a salvação. Essa pessoa ela está apenas se enganando. Ela diz que crê em Jesus do seu modo, da sua forma, da sua maneira, mas esta fé não é uma fé salvadora. Não é uma fé que gera a salvação, que garante a salvação. Aí nós vemos logo à frente, não é toda a fé em Cristo que nos leva a experimentar da salvação, conforme Ele nos ensinou em sua palavra. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. A fé que nos conduz ao relacionamento com o Espírito Santo e à salvação, fonte de água viva a jorrar para a vida eterna, tem que estar pautada pelas Escrituras Sagradas, como destacado em João 7:38. A confirmação da nossa fé em Cristo como Salvador dependerá da nossa disposição e vontade de andar como Ele, arraigados e edificados. É necessário que nós andemos como Ele andou. Como diz a palavra de Deus em 1 João, que aquele que diz que crer nele deve andar como Ele andou. Então é necessário que nós andemos como Jesus andou. E em seguida, meus irmãos, nós podemos ver a respeito do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, para concluirmos a nossa lição, é uma promessa que podemos encontrar em Atos capítulo 2 e versículo 39. Vamos ver, abrir a nossa Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 39, que diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então vemos que a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos. Essa promessa ela não está restringida apenas a um grupo, mas é uma promessa, como diz a palavra de Deus, onde nós vemos aqui o discurso do apóstolo Pedro, após receber o batismo, ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, essa promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos, todos os que creem em Jesus, conforme dizem as Escrituras. O batismo no Espírito Santo é para os discípulos de Cristo, aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Aí nós temos um outro questionamento, mas para que o batismo com o Espírito Santo? Nós podemos ver uma resposta para essa pergunta lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o batismo do Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Um revestimento de poder para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho aos cativos, aos oprimidos, aos pobres de espírito, a pregoar liberdade àqueles que estão aprisionados, para dar vista aos que estão cegos,
para abrir os olhos espirituais daqueles que não veem a verdade, que é Jesus Cristo, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele também, o batismo no Espírito Santo, ele tem como função, como desígnio, nos levar a anunciar o Evangelho do Senhor. Vemos, por último, um incentivo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou, que devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, tendo a convicção que receberemos, tendo a certeza que iremos receber, pois, como já foi lido, é uma promessa que é para todos. E o próprio Jesus, ele nos diz em Lucas capítulo 11, versículos 9 ao 13, ele nos dá um grande incentivo a buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Veja o que ele nos diz em Lucas capítulo 11, versículos 9 ao 13. Ele diz o seguinte: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus faz uma pergunta. Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Aí Jesus ele faz uma outra pergunta e diz: ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí Jesus ele completa o seu pensamento dizendo o seguinte: pois se vós, sendo maus, se vós homens, pecadores, que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vocês que são maus, que são pecadores, querem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Então, meus irmãos, Jesus aqui, ele nos dá a certeza e convicção que aquele que pedir o batismo com o Espírito Santo irá receber. Aquele que bater a porta, ela se abrirá. Pois o nosso Deus, ele é misericordioso e amoroso para nos dar o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E dessa forma, concluímos a nossa lição de número 7. Eu agradeço aqui a atenção dos irmãos e que todos sejam uma bênção e continuem crescendo e prosseguindo em conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.